E muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Comitê de Riscos do IFTO. Agradeço a presença de todos os membros. Nossa reunião tem como dinâmica, inicialmente, a fala da equipe técnica, apresentando o ponto de vista sobre a situação atual da pandemia. Na sequência, a palavra passada aos gestores das unidades, para que também coloquem o ponto de vista de cada uma das comunidades. Logo depois, a palavra é aberta aos demais membros do comitê. E, na sequência, passamos à deliberação sobre a continuidade ou não das atividades remotas no âmbito administrativo do IFTO. Tá? Então, dando início ao nosso trabalho, vou chamar o professor Ebert. Eu observei que o Ebert tinha entrado, já deixou a sala, deve estar com problema lá na conexão. Manifestou no grupo que teve problema, acho que na energia elétrica lá no local onde ele está. Então, na sequência, Milene, logo depois Sara, e aí Ebert, Luiz e Dr. Edson, caso estejam na sala. Milene, por favor, pode ficar à vontade. Bom dia a todos do comitê, bom dia também às pessoas que vão assistir. Né? Há 20 horas atrás, a gente estava com 400 mil mortos, né, pela Covid, agora já estamos em 401 mil mortos. Em Palmas, aliás, em Tocantins, a gente tem 2.549 mortos. Falar nisso dói, porque, queira ou não queira, existe uma campanha de vacinação, né, mas existem muitas falhas, tanto de logística como da importação das vacinas. E o que acontece é que está dando toda essa situação já acontecendo, meio que uma situação meio que de pânico, né? Os casos a nível de saúde mental piorando, né, cada vez mais. Existe até aqui, eu deixo já bem aplaudido até a iniciativa do Campus Palmas, que fez umas postagens, né, com a nossa psicóloga Elisa, a respeito de como lidar com a pandemia. Né? Peço maior divulgação até nisso. Segunda-feira vai ter uma reunião com a direção, com a DAI e com outras pessoas também, para a gente tentar ver soluções a respeito dessa situação da pandemia em relação à saúde mental. Né? Voltando na temática, existe a questão também da campanha de vacinação no PNI, fala em grupos de comorbidade, né? Quando se sabe que comorbidade agora já não é nem mais um quesito para ser colocado, porque agora está atingindo a Covid num público até mais abaixo de 20 anos e de adolescentes e de crianças também. Né? A gente, enquanto país, a gente tem que tomar muito cuidado com as provas de comorbidade também na campanha de vacinação, né? Por causa que abre brecha também para fraudes. Né? O Brasil continua sendo uma pária, né, em relação aos passaportes de Covid que alguns países já têm. Né? E o que acontece das vacinas que a gente tem agora é a AstraZeneca, está chegando a Pfizer, né? E a AstraZeneca e a Coronavac. A Sputnik, conforme foi anunciado, até da iniciativa de compras para os governadores e tudo, não foi aprovado pela Anvisa, deixando claro, da perspectiva da área de saúde, essa não aprovação da Anvisa não é uma aprovação política, né? Essa aprovação é uma aprovação técnica, ou seja, faltaram-se dados
para que as pessoas pudessem aprovar, né, a equipe técnica aprovar a vacina Sputnik para ser dada na população. Esperar que essa situação se resolva com o laboratório. Em relação à AstraZeneca, ela está sendo dada aos profissionais. Bem, aqui também parabéns até pela reitoria, na pessoa da Juliana e do programa Qualidade de Vida, que fez a interlocução com os municípios, né, e que promoveu a questão da vacinação do pessoal da área de saúde. Né? Só que como já temos agora entrando no público de mais de 60 anos, né, isso vai cada vez mais atingindo outros públicos. Só que, infelizmente, no andar da carruagem, já está se prevendo, através de pesquisas, até do próprio Atila, que é um pesquisador e muito bem informado sobre o vírus e tudo mais, está se falando a respeito de julho já chegarmos à meta, infelizmente nem é meta, a realidade de 600 mil mortos. Se continuar essa projeção, né? Existem outros sintomas da Covid surgindo, até por conta da questão da mutação e a questão das variantes. Existe uma variante britânica que está sendo bem britânica, juntando com a da África, né? E ela está sendo, vamos dizer, bem perigosa em relação às outras mutações. Né? Mutação, geralmente o vírus acontece, mas existe toda essa situação de um perigo maior. Né? Conforme a vacinação demora, as mutações acontecem, e da Coronavac a gente pode até... vai ser mais difícil a IFA, né? A substância que faz a vacina, porque na própria Índia eles estão queimando os corpos, cremando, né, em via pública, e está lá até mais acelerado que no Brasil. A realidade mundial, ela existe, e infelizmente alguns gestores, né, pensam que acontece só que o Brasil tem um muro invisível, né, de proteção, e não existe isso. Né? A gente corre o risco de aumentar mais ainda os casos serem maiores, né? A questão também do oxigênio está vindo, né, o 14 carreados de transporte de oxigênio, vindo do Canadá, né? E Tocantins ele também está fazendo uma parte muito boa na relação à questão da distribuição de cestas básicas, né? Tudo uma iniciativa, tudo uma situação. Outro dia me perguntaram em relação ao lockdown. O lockdown acho que agora nem adiantaria muito, porque a gente entrou no platô, né? E esse platô não abaixa. Chega a 3.000, 4.000 mortos por dia, né? Que se coloca agora a situação urgencial da melhoria das máscaras, da PFF2, do abandono das máscaras de tecido, porque a máscara de tecido, conforme a lavagem, mais lavagens, a partir de 40 lavagens, ela se torna ineficiente, porque a trama abre. A trama de tecido abre, consequentemente, o vírus, ele, como sendo do ar, ele pode vir a penetrar. Então, o que é o ideal é fazer uma campanha a nível da máscara PFF2, né? Peço para que aqui o comitê já saia também com uma situação, a máscara PFF2, de repente servidores, aí eu encaminho a sugestão de servidores fazerem essa parte também de se colocar através da mídia, né?
Lembrando ao comitê que a gente saiu com uma proposta aqui a respeito da questão de um curso de capacitação que seja, né, para a Covid, para preparar nosso público, e não houve maior andamento. Aí eu gostaria de solicitar que fosse feito, né, que fosse encabeçado o Ebert. Na minha sugestão, vai o Ebert encabeçar essa situação para que a gente possa fazer uma capacitação ou um esclarecimento para a comunidade, né, já preparando um retorno, mas que, ao meu ver, é impossível que isso aconteça sem pelo menos uns 50% de vacinados. A gente está em 10% ainda. E o público da gente é o público que é dos 14 anos para cima, né? Fora que a gente ainda tem o Espaço Kids em algumas unidades. Esse o relatório, um relatório triste de mortes, que não são só números, são pessoas, né, familiares, colegas, e isso há de se lamentar, mas era previsível que isso aconteça e pode vir a piorar. Obrigada, professor Antônio. Pode continuar o comitê. Obrigado, Milene, pela contribuição. Em relação a esse trabalho da capacitação, já peço ao Milton para que providencie a portaria, incluindo os colegas da equipe técnica, e sob a liderança do professor Ebert, para planejamento dessa ação e apontamentos aí de quais as providências precisam ser tomadas. Sara, fica à vontade. Bom dia a todos. Preocupante, Milene, né, os dados, mas uma excelente fala. Gostei muito da sua fala. E eu queria hoje trazer duas pontuações. A primeira, inclusive, vai de encontro aí com a fala da Milene. Eu gostaria de sugerir a elaboração de um plano de retorno gradual, né, às atividades presenciais. Esse plano, ele iria nortear qual que seria o momento oportuno para iniciar o retorno das atividades presenciais, né? E de que forma que esse retorno deverá ocorrer. Então, com um plano como esse, seria possível definir previamente alguns critérios e parâmetros, né? A Milena até citou, pelo menos 50% da vacinação. Quais seriam esses critérios e parâmetros, né? Que poderiam sinalizar esse momento, né? Como um outro exemplo, quem já entrou no site Coronavírus Palmas, já viu lá que tem um coronômetro, né? Só exemplificando, que tem as cores, né? Fase vermelha, de alerta máximo, fase laranja, de alerta, que é onde o ponteiro está hoje, fase amarela, de controle ampliado, a fase azul, de controle moderado, a fase verde, que seria, entre aspas, né, o normal, o novo normal controlado. E esse coronômetro, por exemplo, ele é definido por dados que levam em conta capacidade de instalação, cenário epidemiológico, e isso poderia ser usado, né, é baseado em dados, usado como um parâmetro para nortear esse plano de retorno, né? E pensando também que esse retorno ele deve ser gradativo, a gente definir esses parâmetros, esses critérios. Qual que é o momento de retornar? Chegou esse momento, de que forma que vai ser retorno? Vai voltar tudo de uma vez? O ideal, né, e a gente vem falando o tempo todo, em retorno gradual. Então, chegou esse dia, como que isso vai acontecer? E aí, nesse plano, constar o delineamento, né, por fases, de quais os grupos, qual a porcentagem de servidores e alunos que retornariam em cada fase, né, de forma progressiva, até que ocorra o retorno completo 100% das atividades, tanto administrativas quanto acadêmicas, né? Então, algumas IFES já publicaram, já colocaram no papel um plano como esse, né, tem isso publicado, que a gente pode usar como uma base, adequando, né, a realidade de FTO, a realidade do Estado de Tocantins, para nortear mesmo essa decisão
do retorno e já ter organizado para quando esse dia chegar, né? A gente sabe que ainda pode levar um tempo, mas que Deus abençoe que esse dia não tarde, mas já ter organizado de que forma que isso vai ocorrer, né? Ter isso já delineado. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer para reflexão é sobre a ventilação dos ambientes, né? A qualidade do ar, ela tem sido um fator de muita preocupação, né, no contexto da pandemia, e a gente tem a orientação de manter a ventilação natural. Essa é uma orientação bem difundida. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que essa orientação ela não é compatível a maior parte do tempo com o clima do nosso estado, e tem setores que isso realmente não é possível, né? Tendo como exemplo o Campus Palmas, a gente tem a biblioteca, que não tem janelas para ventilação, os laboratórios de informática, que tem o aquecimento das máquinas, né? O próprio consultório odontológico, que tem a produção de aerosol. Então, idealmente falando, né, seria maravilhoso se a gente pudesse ter a instalação de módulos de filtro EPA, de sistema de ventilação mecânica, né, ventilação e exaustão, hoje já tem no mercado dispositivo que monitora a qualidade do ar pela mensuração de dióxido de carbono, né, isso seria o ideal, ter isso em todos os ambientes de FTO, né, mas o ideal não é o real. Então, dentro das possibilidades, seria muito bom se pudesse ser feito um levantamento com, claro, um profissional com perícia nessa área, para fazer um levantamento do que é possível, de onde é possível, né, o que é necessário fazer para melhorar a qualidade do ar para um retorno também mais seguro das atividades, pensando em pandemia agora, atual, de Covid-19, pensando em todos os malefícios que uma qualidade de ar pode trazer para as pessoas que estão lá dentro, pensando em doenças respiratórias futuras também, né? Então, são os dois pontos que eu gostaria de trazer para reflexão. Muito obrigada. Pode dar continuidade, né? Obrigado, Sara. Excelentes pontuações. E aí, já quero aproveitar aqui e solicitar ao professor Danilo, o diretor de infraestrutura, para que avalie juntamente com a equipe da área de engenharia quais alternativas nós teríamos para essa questão da qualidade do ar nos ambientes, fazer um levantamento da situação atual e quais seriam as possíveis alternativas, né, de modo que a gente consiga já trazer aí uma apresentação de cenário, quem sabe já para a próxima reunião do comitê. Em relação ao plano de retorno gradual, Sara, também acho excelente a proposta e entendo que a presença dos colegas da área técnica é assim, indiscutível, né, a importância. Então, adicionalmente à presença de vocês da área técnica, eu sugiro a presença de pelo menos 2 diretores de unidade, da diretoria de gestão de pessoas e da diretoria de tecnologia de informação nessa comissão que vai avaliar e tentar elaborar uma proposta de retorno gradual, né? Para quando isso for possível e sempre deixando claro à comunidade que ao iniciar esse estudo nós não estamos definindo que haverá esse retorno já de imediato. É o início de um planejamento, tá? Então faço essa sugestão de composição, questiono aí, deixo aberto aos colegas diretores que queiram compor a comissão que vai elaborar esse plano, que se manifestem aí no chat. Havendo mais de 2, a gente pode eventualmente fazer uma escolha, né? E também se algum outro colega de outra área se sentir no interesse, na necessidade de compor a comissão, também que manifeste. E ao final o Milton vai fazer o levantamento dos nomes e já providenciar a publicação dessa portaria também, para que vocês tenham aí pelo menos aí de 2 a 3 meses de trabalho para conseguir elaborar esse planejamento. Obrigado, Sara. Luiz não está presente. Herbert, antes de passar para você, que eu sei que você vai se prolongar um pouco mais na fala, só passar aqui ao Dr. Edson, aproveitar que ele está conosco. Dr. Edson, fica à vontade.
dia. Estão me escutando? Sim, doutor, tudo certo, fica à vontade. Bom dia. Beleza, tudo bem. A Milene comentou aí uma situação em relação à questão de insumos, né, da deficiência desses mesmos no Brasil todo, mas a gente também tem algo também preocupante, não menos importante do que o oxigênio, lógico, mas também importante para a manutenção daqueles pacientes que são internados hoje. A falta de... Tem alguém com o telefone aí. Não, mas aí, enfim... Danilo, seu microfone está aberto. Então, existe uma grande preocupação hoje, pelo menos nos hospitais de Palmas, tá, que já presenciei mobilização dos mesmos, recomendando que não se façam cirurgias eletivas devido não só a questão da internação hospitalar, como também a falta de insumos de intubação e manutenção de pacientes intubados, tá? Então, essa também é uma outra preocupação que já há uma falta desses insumos no país e uma busca, de certa forma, meio que desesperada de conseguir esses insumos, tá? Pela dificuldade da distribuição dos mesmos. Então, concluindo que a situação ainda pode se agravar mais, tá? Não só com a questão do oxigênio, como já vem sendo visto em outros estados, mas também com a questão dos próprios medicamentos utilizados para a manutenção daqueles pacientes graves, intubados, internados nas UTIs. A gente teve aí algumas semanas de lockdown, né, e um retorno, de certa forma, gradual de algumas atividades, porém isso não foi suficiente, tá, em números para diminuir a quantidade de pacientes mortos ou vamos dizer assim, aliviar a ponto de ter vagas sobrando nas UTIs, principalmente do estado, como outros estados também. Então, o período ainda é alarmante, não que não tenha resolvido alguma coisa, o fato do isolamento, o fato do lockdown, não que não tenha resolvido. Talvez não esteja, hoje nós poderíamos estar pior, vamos dizer assim, né? Mas a situação ainda se mostra grave e, infelizmente, não conseguimos atingir aí um número tão considerável de diminuição de mortes e também de internações. Ou seja, poderia estar pior, mas a gente ainda não chegou no que a gente gostaria de estar hoje, que era com um número significativamente reduzido de internações e de óbitos. Alguma pergunta, professor ou professores? Edson? Sim, Milene. No caso, só não sei se você concorda com essa consideração, mas se não, gostaria de ouvir sua opinião, porque a gente, na verdade, não teve lockdown, né? O lockdown restringir a mobilidade das pessoas, né? E fazer só os serviços essenciais, né? O que a gente teve foi a paralisação de alguns setores e essa questão também da política do governo, né? Tanto estadual como federal, mais estadual e municipal, que avalia, né, essa paralisação ou lockdown mediante a quantidade de UTI, né? O que é perigosíssimo, né? Porque as pessoas também não precisam ir para a UTI, mas vão adquirir sequelas. Então, avaliar, né, essa coisa. Não, está aumentando, vamos paralisar, vamos fechar alguns setores. Não, aí abre de novo. E a questão também de outra pergunta sobre como você vê a questão dos testes que estão sendo feitos agora, no momento pior de platô, né, causando aglomeração.
Gostaria que você respondesse, por favor, Edson, tua colocação. Certo, Milene. Eu acho que sim, realmente você colocou você falou algo que realmente aconteceu em relação a paralisações, não foi exatamente igual deveria ser em relação ao lockdown, né? Mas acredito que foi uma tentativa do governo municipal, estadual, de tentar fazer algo e que infelizmente não surtiu tantos efeitos. Ou posso estar errado também, de repente não piorou mais do que estava, vamos dizer assim, né? Sobre a questão dos testes, eu acredito que os testes, apesar de não serem tão fidedignos, né, os testes rápidos, às vezes consegue afastar alguns casos ali assintomáticos, mas também, em sua maioria, pelo menos no que eu tive experiência em alguns setores aqui que foram feitos testes assim aleatórios, a gente teve alguns falsos negativos, tá? E falsos positivos. Então, assim, no caso dos testes rápidos, tá? Agora já o RT-PCR tem uma facilidade, especificidade melhor. Então, esses testes não sendo feitos de forma cuidadosa, né, como você disse, para provocar aglomerações, acaba se tornando um fiasco, né? Porque acaba promovendo mais novas infecções. Então, é um risco grande. E a gente já viu, já mostrou que a gente tem uma dificuldade enorme aí no setor público, né, de estar fazendo isso com uma certa cautela na prevenção dos tumultos, né, como é que se diz, de filas. Então, mostrou-se uma dificuldade muito grande de evitar essas situações, que é o que normalmente geram mais riscos à contaminação. Você falou uma coisa que é um parâmetro, sim, utilizado, que é justamente a questão das internações, a questão dos leitos de UTI, tem sido utilizado como parâmetro também para mostrar como está a situação no país, tá? E eu digo que é válido também, mas eu acho que o que também é válido é o número de infectados, que ainda continua alto. E, lógico, o número de mortes, infelizmente, também é utilizado como parâmetro, né, de gravidade, e é realmente também uma gravidade, mas o número de infectados seria um melhor parâmetro para a gente estar avaliando, tá? Do que realmente internações em UTIs. Lógico que as internações acontecem e lógico que preocupa o fato de não terem vagas, né? Porque tem uma porcentagem considerável de casos graves que necessita dessas vagas. Eu não sei se eu te respondi isso, ficou faltando alguma coisa, Glenn? Não, me sinto completamente contemplada com a sua resposta. Só lembrando que a questão das mortes, a gente pode estar com os dados aí não correspondendo aos fatos, né? Segundo alguns pesquisadores em tempos anteriores a esse, falaram que a gente pode ter 50% a mais, né? A minha preocupação da questão de avaliar, né, uma pandemia através de dados de mortes ou dados de internação é perigoso, porque, que não queira, mascara muito essa situação, né? Aí as pessoas começam a meio que normatizar ou normalizar a situação, aliás, normalizar dizendo que, não, está acontecendo, vão ficar nessa base de 3.000, 4.000 mortes por dia. Né? Essa situação é grave, a gente chegou num platô, ou seja, não desce, entendeu? Não está descendo os casos, entendeu? Existem as contaminações que estão aumentando, entendeu? Então a situação que já era ruim está muito pior. E agradeço as tuas considerações mediante as minhas perguntas, Edson. Obrigada. Obrigado, Milene. Obrigado, doutor Edson. Ebert, você consegue projetar a tela ou quer que eu faça aqui para você? Eu não consigo projetar daqui. Eu estou no celular e aí fica ruim.
A seu Teams me deixou na mão aqui. Vou projetar. Tá joia. Aproveito, já vou falando algumas considerações. Queria dar os parabéns para a Milene, né, para o Dr. Edson, e também para outra servidora, eu esqueci o nome agora, que eu não anotei, que eu estou até em pé, quase em cima de uma árvore para poder falar aqui. Porque a seu Teams desligou aqui a energia da região. Foram muito bem colocadas as fundamentações sobre a pandemia, né? Mostrando que realmente nós tínhamos uma condição de poder ter trabalhado melhor ela e deixamos ela, como se diz, perder o controle completamente e estamos tentando recuperar esse controle, né? E a gente já havia falado isso nos 2 meses anteriores. Foi muito importante as colocações em relação a como avaliar a pandemia em relação aos números, né? E vimos que nesse instante estamos trabalhando com números de mortos e números de UTI livres, né? E nesse momento é muito complexo, porque a falta de material, de insumo farmacêutico para a manutenção desses leitos deixa-nos, né, uma posição muito complexa, visto que nós temos no estado hoje já 17 leitos inativados, né, devido à falta desses medicamentos, e que nos deixa com o número de ocupação de UTI muito elevado, próximo a 100. E eu acho que esse valor seja até superior a 100, devido a comentários, né, que existem muitas pessoas solicitando novamente, via judicial, o ingresso em UTI, né? Então, realmente é um momento complexo, difícil, nós, brasileiros, e também a gente pode perceber um agravamento tão pior que o nosso aqui do Brasil na Índia, né? Então vamos fazer uma pequena breve apresentação aqui dos dados, e eu transferi os dados em tabela dessa para o primeiro slide, né? Ele nos diz a respeito dos dados do Brasil. Nos últimos 30 dias, nós diminuímos, né, em termos de 10%, o número de casos em relação ao mês anterior, que o mês anterior nós tínhamos um aumento de 20%, esse mês foi para 10%, tínhamos 2 milhões de casos. Vocês estão me ouvindo? Sim, Herbert. Então, poderia passar para mim o slide, por favor? Parece que não está indo. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos ler o meu slide aqui. Estou abrindo aqui o slide, agora dá para mim. Nos dados Brasil, né? Aproximadamente 2 milhões de casos. Aumentamos os óbitos nos últimos 36 dias em 100 mil óbitos, né? Já foi noticiado. A incidência
aumentou em termos de 2.000 casos, né? E a mortalidade aumentou em 40 pontos, né? 40. Parece que o Everett teve problema na conexão. Vamos ver se ele consegue retornar. Professor Antônio, nosso Sim. reitor, gostaria de fazer uma colocação, de também solicitar para que no CODIR e até mesmo os gestores de campus pudessem reavaliar a questão do ensino híbrido. Né? A gente já sabe que o Covid fica no ar, né? E mediante essa situação de aumento de casos, a gente está colocando esses alunos em risco. Eu gostaria de solicitar que os gestores das unidades pudessem fazer uma nova avaliação da questão do ensino híbrido, o uso de laboratório, já que o uso de laboratório começou sem ter nem o parecer do comitê de risco. Ok, Milene, vou estar encaminhando junto aos colegas. Herbert. Agora? Consegue me ouvir agora? Sim, tudo certo. Então vamos lá. Vou mudar de posição aqui para ver se melhora. Só um segundinho aqui. Então vamos lá. No Tocantins, nós vimos que houve um aumento de casos, mas não tão grande quanto no mês anterior, né? E dessa vez nós vamos começar a falar em números de vacina, né? Temos uma população de 10% do Tocantins que recebeu a primeira dose, enquanto que 5% recebeu a segunda dose. Em relação ao número de casos de Covid, que é o próximo slide, no Brasil, dá para ver que a curva, o próximo slide, ela deu uma guinada de estabilização e está iniciando um processo de descida, né? Só que esse processo de descida parece que não vai ser contínuo, pois ele foi alcançado devido às custas desse último distanciamento social mais forçado que teve na região sul e sudeste. Enquanto que na região norte, nós tivemos também um certo distanciamento, mas não foi tão forte quanto foi na região sul e sudeste. Já em relação ao número de óbitos, né, podemos observar aí que acompanha mais ou menos a mesma curva, né, de número de casos, visto que nós tivemos do número de casos, isso fez com que levasse a um número muito elevado de óbitos nacionais, e essa é uma tendência a se manter com uma pequena diminuição, né? E depois poder ter uma nova aumento devido ao processo de inverno brasileiro, né? A estação de inverno, onde que aumenta o número de síndromes respiratórias. Aumenta também a aproximação entre as pessoas, né? Então isso pode acontecer. Especialistas calculam, como a menina disse, um aumento significativo nesse período. Próximo slide que eu tenho.
falando do número de casos, né, aumentamos 20%, dá para ver que a curva deu uma pequena achatada. Em relação ao número de casos por dia no Tocantins, é muito significativo a observação que existe uma diminuição bastante intensa do número de casos em relação aos em mês de fevereiro. Então, conseguimos ter um controle significativo no estado, mas ainda continuamos com um platô alto de número de casos, em torno de 600 casos aí. Isso é representativo desse esforço que a população fez. O número de óbitos não caiu significativamente como o número de casos. Então, nós precisamos esperar o número de óbitos cair, ou se não, uma questão dos leitos de UTI como havia antes, né, poderemos ainda continuar com o número de óbitos bastante grande ainda no estado. Eu gostaria que colocasse no próximo slide, que é o caso de Covid-19 na cidade de Tocantins, com unidades de FTO, para a gente analisar rapidamente a respeito de meses. Nesses últimos 2 meses tivemos um aumento muito grande entre fevereiro e março, e depois, no mês de março a abril, nós conseguimos controlar pela quase metade o número de casos, na maioria das cidades, com exceção de Araguaína, que manteve praticamente o mesmo número, e também em relação à cidade de Colinas do Tocantins, Paraíso do Tocantins, Paraíso do Tocantins, que aumentou significativamente no mês de março e abril. Tá? Então, as cidades que têm que ter maior cuidado nesse momento e observar, né, as medidas de segurança para que não se cometa com a Covid. E aí mostra, em relação ao próximo slide, os números de casos dos últimos 14 dias, que está relacionado principalmente às cidades maiores, o número de habitantes, né, que são essas que nós temos pessoas, temos unidades do campus, né, que são novos casos nos últimos 14 dias do Tocantins. O próximo slide, então não preciso nem comentar, porque já está comentado acima como que prosseguiu nos últimos 30 dias e praticamente manteve nos últimos 14 dias o resultado, tá, pessoal? Em relação ao próximo slide, que é novos casos nos últimos 14 dias para cada 100 mil habitantes, isso faz com que a gente veja como está a Covid dentro de cada município, né? Mostrando quais são aqueles que estão tendo um aumento mais gradativo. E aí, Formoso do Araguaia, a cidade de Lagoa da Confusão, né, dentro desse grupo específico dos últimos 14 dias com ascensão de casos, né? Então, esses últimos 14 dias foi muito intenso a transmissão nessas cidades. E lógico que aquelas cidades do interior, como nós vimos que poucos casos fazem a diferença, né? O próximo slide é o número de óbitos nos últimos 14 dias, também mostrando que as maiores cidades são aquelas que morreram o maior número de pessoas, né? As principais cidades. E o outro slide mostrando nos últimos 14 dias o número de óbitos por 100 mil habitantes. E aí sim a gente observa que, nesse instante, o quanto se morre mais na parte interior do que na capital, né? Ou nas cidades menores do que nas cidades maiores, provavelmente por falta de assistência, pela população ser mais idosa. Né? Então, a apresentação seria mais ou menos isso hoje, em relação aos números. Eu não quis me alongar muito com detalhes, mas é para a gente poder observar que a pandemia deu uma diminuída, mas essa diminuída não foi significativa para a gente poder, como se diz, diminuir um pouquinho o nosso estresse em relação
a ela, né? Então nós precisamos continuar ainda atentos, né? Fazendo todas as medidas de segurança para que a gente possa não ser contaminados e também diminuir a transmissão. Né? Em relação às cidades em si e também aos protocolos que vamos desenvolver para retorno, né, às atividades presenciais de aula, essa nós vamos sentar depois calmamente e elaborar nas condições melhores possíveis. E uma das coisas importantes que eu acho que essa comissão, não só de elaboração, mas a comissão de observação da infraestrutura, é a real condição de todas as salas do IFTO em relação à ventilação, né? Porque a maioria dos prédios que foram feitos nessas últimas levas, eles têm janelas apenas de um lado, né? Então tem que adotar alguma medida para a gente ter um fluxo de ar contínuo de alguma maneira, né? Então a exposição minha era essa. E se caso eu não conseguir votar, que a bateria pode acabar, né? Eu gostaria de falar que eu continuo votando para a manutenção das atividades remotas, né, administrativas, durante o próximo período, porque a gente não tem ainda um controle dessa situação e muito menos uma quantidade de serviço de saúde suficiente para a gente. É isso que eu teria para hoje. Muito obrigado e desculpe por não ter energia elétrica nesse instante. Obrigado, Herbert, por toda a contribuição, em especial pelo esforço, né, e demonstra a importância e o respeito com o trabalho que está sendo conduzido por esse comitê. O Luiz já manifestou, ele está em férias, por isso não está acompanhando a reunião nesse momento. Passo a palavra agora aos gestores das unidades que possam fazer sua manifestação. Araguatins, professor Josafá não está na sala. Cristiano Araguaína justificou a ausência. Cristiano tinha pedido ao Herbert para fazer uma manifestação. Se quiser, Herbert, pode ficar à vontade. Eu não ouvi que ele me pediu ainda, que eu estava na apresentação, eu vou ver aqui e na próxima fala, depois entre uma pessoa e outra, se você puder me retornar a palavra, eu vou ver direitinho com ele e falo. Tá ok, tranquilo. Campos Colinas e Omar não está na sala. Pedro Afonso, Miriam, à vontade. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem diante do possível, né? Que a gente sabe que não está fácil. De forma geral, a gente tem mantido algumas atividades aqui, como a gente já vem fazendo, né? Desde o início da pandemia, alguns servidores aqui, os terceirizados também estão fazendo de forma escalonada. E os laboratórios, eles estão, o de informática, né? Tem estado aberto, conforme a gente já vem fazendo também, com a questão da limpeza sendo feita intensificada, de forma intensificada. Colocamos os totens, né, de dispenser, né, de álcool que a gente recebia de grupo. Eu acho que eu já comentei na outra reunião, mas a gente espalhou no campus inteiro. A gente reforçou essa questão do álcool, dos avisos, que foi a recomendação da última reunião, a gente já estava fazendo, então a gente reforçou esses avisos no campus. Né? E uma outra informação que a gente acabou, acho que não divulgando ainda, aproveitando essa oportunidade, que no último dia 14 de abril, a gente, em parceria aqui com o pessoal da Secretaria de Saúde, a gente fez as testagens rápidas para Covid aqui no campus. Todos os servidores que estão, assim, comparecendo aqui em algumas atividades, de forma geral, realizaram o teste, e todos os nossos terceirizados, colaboradores, né? Então, de todos que realizaram o teste, deu negativo. A gente sabe que, às vezes, o teste rápido ele não detecta do jeito que a gente gostaria, mas, pelo menos, assim, a gente realizou essa atividade que a Secretaria de Saúde disponibilizou para a gente. E, no mais, as atividades aqui no campus estão seguindo, conforme o que eu venho comentando, né? E, graças a Deus, até o momento, a gente não teve nenhum problema, né? Estamos levando do jeito que a gente pode, sempre reforçando os avisos e essa conscientização do pessoal, tá bom? No mais, é só isso mesmo. Obrigada. Obrigado, Miriam. Professor Wendel, Campos Palmas, fica à vontade. Obrigado, professor Antônio.
Bom dia a todos. Espero também que todos estejam bem. Os profissionais de saúde já falaram tudo, né, com relação ao panorama, né, que tem passado e tal. E o Herbert pôde sentir hoje o que alguns colegas nossos estão sentindo na pele, né? Tanto os professores como também os alunos, né, com a falta de conectividade, com problemas em casa, de todos os gêneros. E isso é interessante acontecer justamente agora nesse momento, né, que a gente está tendo a reunião, porque mostra o que os nossos colegas estão passando, de modo geral. Bem, em Palmas a gente está retomando aos poucos as atividades também no campus, né, que a gente tinha fechado o campus para atividades nele por conta do aumento, né, muito grande da quantidade de casos de infecção e também de mortes. E a gente tem procurado conscientizar bem o pessoal realmente para não estar saindo. Tanto é que a quantidade de servidores que estavam infectados reduziu drasticamente. Hoje a gente tem um ou outro caso, mas foi por alguma excepcionalidade de alguém da família que terminou pegando e não sabia, e ele terminou indo na casa dessa pessoa e ele terminou pegando. Então, realmente, são casos excepcionais, e o pessoal está se cuidando mais. E isso é muito bom, né? Outra coisa que a gente vai começar também fazer a abrir os laboratórios para que nossos alunos estejam acessando, que muitos deles estão tendo problema de acesso em casa e estão com muita dificuldade também de uso de computador. E aí a gente também vai estar fazendo isso, a gente aumentou a quantidade de computadores que está sendo distribuído para os nossos alunos, mas infelizmente não atendemos na totalidade, né? Mas a gente está fazendo o possível para achar outras alternativas para estar suprindo essa necessidade deles. Acho que no mais é isso, as atividades administrativas continuam, na sua grande maioria, sendo feitas de forma remota. Quando há necessidade, nós estamos indo, né, no campus, tanto eu como os outros diretores e outros servidores também, a gente está com distribuição de cestas por esses dias, e a gente está fazendo o possível, né, para fazer o melhor pela nossa comunidade. Acho que no mais é isso. Obrigado a todos. Obrigado, professor Wendel. Professor Herbert manifestou que já estava ok para fazer a fala sobre o campus Araguaína. Fica à vontade, Herbert. Obrigado. Conversei com o Cristiano, ele pediu para me falar a respeito do campus, né? Continuamos com as atividades remotas, para um grande número de servidores, sendo que alguns fazem trabalho presencial lá dentro do campus Araguaína, né? E mantendo todo o distanciamento e as medidas de controle, né, e prevenção. As atividades administrativas correm normalmente, e é até interessante eu comentar que nós estamos no processo de aquisição de máscara em 95 para já colocar alguns alunos em estágio curricular em análises clínicas, retornaram agora dentro de um período curto, né? Só esperar chegar essas máscaras, porque o restante de equipamentos de proteção estamos já adquiridos, né? Então estamos quase aptos a retornar com o estágio o estágio, né, curricular, e que para nós professores é uma coisa muito interessante, muito boa, porque é o grande gargalo do curso, né? Chega no final do curso e precisa que esses alunos saiam para o estágio. E no demais, os professores e servidores administrativos, todos eles mantendo todo o distanciamento, né? Alguns servidores pegaram Covid, mas ficaram em tratamento específico e, por enquanto, nenhum tipo de caso mais assim drástico para nós da nossa comunidade de Araguaína. Era isso. Obrigado, Herbert. Professor Edilson, Porto Nacional, fica à vontade. Bom dia, todos me ouvindo? Sim, Edilson, tudo certo. Novamente, né, Porto, como o Herbert coloca sempre muito bem na apresentação dele, está aí como a quarta maior cidade de casos, né, nos últimos meses, e a quinta nos últimos 14 dias. A gente vê que a cidade continua
uma das que mais avança aí nessa questão da pandemia, infelizmente. O lockdown aqui, como eu falei anteriormente, foi parcial. O comércio funciona praticamente normalmente e as pessoas não param. Infelizmente, essa é a realidade da cidade, né? Muito movimento durante o dia, a cidade quieta um pouco mais à noite. Porém, o movimento no comércio é praticamente normal. Eles restringiram até às 17 o funcionamento, mas não tem jeito, o pessoal não para, né, aqui no Porto. A gente tomou uma medida também aqui, em conversa com as nossas profissionais de saúde do campus. A gente pediu a vacinação para o prefeito municipal, foi lá pessoalmente, entregando o ofício no início do mês agora, a vacinação das duas profissionais de saúde do campus. Estamos aguardando o retorno, como pedimos também a testagem dos servidores que estão indo no campus, também como a colega lá de Pedro Afonso fez. Estamos aguardando o retorno da prefeitura. Aqui em Porto, eles estão demorando a responder as solicitações que o campus está fazendo, porque eles estavam com um problema muito grave, que até não foi divulgado na mídia, tentaram meio que não tocar muito nesse assunto. O Porto estava com iminência de faltar oxigênio, então o prefeito me relatou que estava tão agoniado com essa preocupação de faltar oxigênio na cidade que estava deixando todas as prioridades para trás, estava cuidando só da falta de oxigênio, mas ele deixou a gente ficar tranquilo que ele vai tentar agilizar a vacinação das profissionais de saúde e também fazer a testagem da equipe que está indo ao campus. Estamos aguardando esse posicionamento. Aí, para a gente não perder tempo, a colega Cláudia também pediu para ver se consegue a vacinação vir por Palmas. Ela reside também em domicílio dela em Palmas, vai trabalhar em Porto. Nós estamos aguardando qual o primeiro local que consegue atender as nossas duas profissionais de saúde. O campus continua com as atividades, quase ninguém indo ao campus, mas a equipe da gestão mesmo. E alguns servidores que relatam que não conseguem de jeito nenhum executar as atividades em casa, por N fatores, que a gente não vai entrar no mérito aqui, aí preferem ir para o campus. Mas os que estão indo ao campus estão todos tomando as devidas precauções, né? Estão tomando as medidas aí de prevenção, usando máscara, alguns com a shade field, né, de proteção facial, todo mundo com muito cuidado. Nossos terceirizados todo mundo tem um rodízio, não vão todos no mesmo horário, então a gente está tomando muito cuidado para não ter essa infecção por alguma pessoa que esteja indo ao campus, tá? E outra ação que o campus está se desdobrando aí, que a gente tinha feito um convênio antes do convênio com a reitoria, com o Tribunal de Justiça. Então, o campus está trabalhando, entregando as máscaras, tanto para o convênio com o Tribunal de Justiça, firmado diretamente entre o campus e o tribunal ainda no ano passado, e o convênio firmado junto com a reitoria. Então, a gente está entregando parte das máscaras para o tribunal e parte das máscaras para a reitoria. Nós conseguimos, via emenda do deputado Júnior Gel, mais uma impressora para o campus, ela chegou agora recentemente, então a gente vai dobrar aí a capacidade de produção das máscaras aí, né? Então, acho que a gente vai conseguir cumprir a meta de entregar todos aí o mais rápido possível. Tá? E até, professor Antônio, já tem acho que 100 máscaras aqui prontas para entrega. Aí o Demis estava vendo com a Ellen como é que ficou essa logística dessa entrega aí, para nos locais, nas UPAs, aí ficou o Demis conversando com a Ellen, parece, para ver a melhor forma da entrega. Como é que vocês preferiam que fosse feito. Beleza? Mas era isso. Excelente, professor Edilson. Obrigado pela contribuição. Veja com o Demis mesmo essa articulação lá com a Ellen, com a professora Gabriela, na ProEx, como é que está sendo feita a distribuição nas outras unidades. Eu realmente não tenho certeza aí do trâmite, mas ao que me recordo é para priorizar as unidades de atenção básica à saúde dos municípios do entorno. Isso. Tá? Isso é nesse sentido mesmo que eles estão conversando. Isso, perfeito. Agradeço. Professor Flávio Elisiário, Campus Paraíso. Fique à vontade. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, professor Antônio, pela palavra. Aqui na cidade de Paraíso, só um minuto, tem uma pessoa que deixa só. É o home office. Aqui em Paraíso, né, na cidade, nós temos, assim, teve aumento de casos e realmente nós tivemos um período aqui que foi muito apertado.
realmente nos assustou muito, né? Acho que todos os colegas aí, principalmente da área técnica, colocou muito bem. A Milene também colocou que a gente, às vezes, parece que meio que sem querer acaba se acostumando com tudo isso, né? Mas teve não que agora tá com a situação um pouco mais amena, mas teve alguns dias aí, acredito que há um mês, em torno disso aí, realmente nós tivemos uma questão muito dramática aqui, muito séria, e isso tudo acabou nos assustando bastante. Teve algumas medidas aqui do chefe do município, né, o prefeito, com alguns decretos, né, teve algumas polêmicas e tudo, mas sempre no sentido de tentar minimizar o impacto aí nas atividades econômicas na nossa região. Falando do nosso campus, e deixo registrado aqui também, que nós tivemos uma perda significativa no período, e o Adão, né, que estava conosco aí desde o início ainda quando era UNED, Paraíso, vinculado à Escola Técnica Federal de Palmas. Então, deixar registrado o serviço prestado pelo colega, todas as honras devem ser dadas a ele, porque sempre é uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito honrada, muito compromissada e deixou um legado acima de tudo, um legado de muito compromisso, de muito trabalho e de muita humanidade, sempre um exercício profissional com muito amor ali naquela instituição, no nosso campus. Infelizmente, o colega teve a vida ceifada por essa pandemia. Ao mesmo tempo, também nós tivemos uma vitória nossa, uma vitória todo o IFTO, acredito, uma vitória do nosso campus, que foi recentemente a saída da UTI, o retorno para casa do servidor, professor João Henrique, que se recuperou, retornou. Então, todos nós aqui ficamos felizes pelo retorno dele e, assim, a recuperação também de outros colegas, parentes, enfim, que a gente tem acompanhado. E tudo isso, lógico, acabou trazendo aí um sentimento ali, a gente ficou consternado realmente todos esses dias aí com todos esses acontecimentos, porque acredito que para todos nós, ainda mais que estamos à frente da instituição, o nosso sentimento é de querer sempre que tudo saia da melhor forma possível. O sentimento é que ao final de tudo isso, todos nós estejamos todos juntos e aqui com saúde, né? Enfim, mas a gente não pode controlar todas as coisas e tudo isso vai além do que uma decisão administrativa, ou vai muito além disso. E tudo isso, logicamente, nos trouxe também algumas decisões até um pouco mais rígidas ali no campus, até com relação aos próprios terceirizados, deixando, às vezes, fazendo uma escala um pouco maior, né, para evitar realmente qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de contato, né, para evitar realmente para que se evite realmente ao máximo ali qualquer coisa nesse sentido, né, de contaminação, enfim, porque as pessoas realmente transitam bastante, aí acaba, se tiver um local para se encontrar, isso vai ser legal. E a gente vai ter problemas com isso ali no campus. A gente acabou fazendo isso para intensificar um pouco mais aí toda essa segurança, essa prudência, né, que a gente sempre tem que ter. Ademais, a gente também repensou um pouco aí, segurou um pouco também até da distribuição das cestas, né, porque pela exposição dos servidores, das pessoas, e por esse período que estava aqui também, né, agora, como amenizou mais um pouco, a gente já está repensando, replanejando como que nós vamos retornarmos todas essas atividades. Haja visto aí que durante todo esse período, inclusive nós fizemos a distribuição das face shields, porque nós tínhamos já um quantitativo aqui interessante para já repassarmos. Conversei com a Gabriela, de pronto ela falou, Flávia, entrou em contato com a TM, né, viu como que eram os procedimentos. Nós entramos em contato aqui com o município, com o hospital geral aqui, para fazer essa distribuição. Mas até agradeço ela aí pelo empenho nessa distribuição, porque nós não queríamos que ficasse nenhum material parado aqui, sendo que as pessoas estão precisando. Então, nessa conversa, nós chegamos nessa conclusão e falamos, vamos distribuir, e já distribuímos, e foi uma ação também muito positiva aqui, o pessoal tem a necessidade,
tanto de todo tipo de material no combate à pandemia, realmente é sempre bem-vindo, e a gente vê a demanda e a necessidade que nós temos aí dos órgãos que estão atuando. Do ponto de vista administrativo, também no campus, a gente tem andado da forma como vinha sendo feito, né? Realmente o mínimo possível de contato e fazendo os revezamentos, sempre com bastante prudência, né? E eu vejo que os colegas falaram também de um replanejamento, alguma coisa, é importante a gente repensar para que, naquele momento que for oportuno, quando for possível, quando nós tivermos essa segurança da nossa comunidade, a gente também já ter algo aí planejado, né? Então, o planejamento tem que ser feito, retorno só quando for possível realmente, tá bom? Mas agradeço a palavra e é isso. Muito obrigado, professor Antônio. Obrigado, professor Flávio. Professor Jardel, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu acredito que também não tem havido mudanças, né, aqui no campus. Aqui a gente também tem trabalhado com rodízio de alguns servidores e buscado desenvolver as ações emergenciais por aqui, né? Nós tínhamos já feito também a disponibilização de equipamentos, mas isso a comunidade hoje não tem necessitado, então muito raras são as utilizações dos nossos equipamentos. Mas agora acho que a minha fala é muito breve e eu acho que a gente precisava de caracterizar o momento em que a gente está passando e a consolidação nossa como prestadores de serviço público de excelência. Então a comunidade entende que o sistema educacional está parado e a gente tem intensificado as ações de divulgação, demonstrando para a comunidade que nós estamos em ação. Nós não estamos presenciais, mas estamos em ação, né? Mantendo o nosso serviço dentro das possibilidades impostas com excelência. Não estou aqui falando que o nosso trabalho é melhor do que o presencial, não. Acredito que teve problema aí na conexão do professor Jardel. Guardar um minuto, ver se ele retorna. Oi. Oi, Jardel, voltou o áudio. Voltou? Eu peço desculpa aí, que eu não vi onde parou aqui. O telefone acaba... Na hora que você estava falando que a comunidade estava cobrando, dizendo que não estávamos trabalhando, mas você estava demonstrando através da divulgação das ações que a instituição está funcionando. Esse é o cenário que eu queria comentar aqui, Antônio, que eu acho que a gente precisava de deixar isso claro na nossa comunidade, né? A sociedade entende que a educação está parada, e aí acaba englobando a gente. E aí nós estamos fazendo esse esforço de demonstrar para a comunidade que nós não paramos em nenhum processo, que o que a gente fez realmente foi nos reformular para levar educação profissional e transformação profissional na vida das pessoas, mesmo no momento mais crítico da civilização. Então, é isso que a gente tem feito todos os dias aqui com as nossas ações, demonstrar isso na comunidade de forma muito enfática. E demonstrar que dentro das possibilidades do ensino remoto, o quanto o ensino profissionalizante do IFTO se sobressai a qualquer outra das unidades. Então, o capricho, o zelo, o prazer, o amor, tem demonstrado na comunidade quem nós somos. E que realmente estamos aqui para ficar e esse é o cenário, né? Agora, a gente precisa realmente, as comunidades interioranas, e eu falo isso visitando outros municípios também, nós, infelizmente, talvez por uma menor instrução da comunidade, pelo menor IDH, as pessoas não se deram muito conta desse processo. Então, aqui a gente fica realmente sempre muito cuidadoso, porque a comunidade não percebe as paradas, não percebe a necessidade de não aglomerar,
Então, aqui sempre a gente reporta isso a vocês, é mais difícil. Eu visito a Palmas e eu chego em Palmas, realmente o comércio está fechado, as pessoas não estão se aglomerando, e aqui não, aqui é muito, muito, mas muito diferente, tá? Então, a gente está vindo ao campus, principalmente os gestores, porque a infraestrutura, ela precisa de ser mantida, né? E é isso que a gente tem reportado. A nossa comunidade anseia nosso retorno, e acho que esse vai ser sempre nosso desejo também, é de retornar, mas retornar realmente com todo o embasamento técnico, científico e segurança necessário. Então, um abração para todo mundo aí. Muito obrigado, professor Jardel, excelente contribuição. Professor Lucas, representando o professor Manuel, Campus Formoso do Araguaia. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, professor Antônio. Obrigado pela palavra. Então, o Manuel não pôde estar, né? E ele me passou algumas orientações, que é o que nós já viemos fazendo aqui, né? Então, os casos estiveram bem críticos até umas semanas atrás, e ele tomou a decisão de suspender as atividades no campus, né? Se não me engano, Formoso do Araguaia foi a terceira cidade com mais casos no Tocantins. Então, ele tomou essa decisão, nós acatamos lá, e agora que os casos já estão mais controlados, voltamos às atividades essenciais, que são aquelas atividades que não podem parar, né? Manutenção do campus, recebimento de materiais, empenhos, essas coisas. Então, já está mais controlado, a gente já está por escala novamente, né? Então, foi criado o plano de ação, cada servidor tem ali um rodízio, né? A gente busca não deixar as atividades pararem. Também com entrega de kits alimentares, temos feito isso e tem dado bastante retorno junto à sociedade. Kits alimentares e também entrega de livros didáticos, né? Para que os alunos tenham acesso também a computadores. Que nem o Jardel falou, é raro os casos que os alunos precisam, mas também a gente tem que disponibilizar, né? Também sempre mantendo o distanciamento, usando álcool em gel, nos dispensers, né? E máscara, orientando a todos que, quando forem buscar os materiais, se utilizem máscara, álcool em gel e todos os cuidados possíveis. É isso. Obrigado pela palavra. Obrigado, Lucas. Professor Marcelo Terra, Campus Gurupi, pode ficar à vontade. Bom dia, pessoal. Bom, aqui em Gurupi, no campus, o pessoal técnico administrativo tem trabalhado de forma remota e alternada, né? Uma parte no campus e uma parte em casa, aí, com horários alternados, né? O ensino tem funcionado bem. Ontem, né, agora que já encerramos o primeiro bimestre, fizemos reuniões com os pais, né? Essa semana tivemos reunião com os pais do ensino médio, foram 3 reuniões, todas 3 muito bem sucedidas e avaliadas. O pessoal está satisfeito com o nosso trabalho, pegando um gancho aí do que o Jardel comentou, né? Também com a nova gestão municipal, nós fomos convidados a fazer parte do comitê de Covid do município, então nós estamos participando. Eu estou como representante do IFTO. No comitê, nós adotamos a metodologia europeia lá de faixas de contaminação, de contágio, né, para a gente acompanhar como é que está a evolução da pandemia aqui na nossa cidade. Nós tivemos no mês de março aí na faixa roxa, a mais grave de todas, e estamos agora, né, numa tendência de baixa, né, já estamos na faixa vermelha, quase chegando na faixa amarela. Nós fizemos algumas mudanças nas cores para adaptar as nossas condições aqui, ao nosso público, e definimos alguns critérios, né, de funcionamento do município, sendo que, com relação à questão de aulas presenciais,
nós definimos que só serão realizadas aulas presenciais quando estivermos na faixa azul, que é a faixa mais branda. Então, essa é a situação que nós estamos passando por aqui. Seria isso. Obrigado. Obrigado, professor Marcelo. O professor Pietro mandou mensagem no grupo justificando a não participação. Houve um problema no veículo enquanto ele estava em trânsito. Acredito que encerramos aí a participação dos colegas gestores. Abro a palavra aos demais membros do comitê, caso queiram fazer alguma contribuição, antes de darmos sequência na pauta. Observando aqui os comentários no chat, enquanto os demais colegas avaliam a necessidade de se manifestarem, Milene faz aqui a fala sobre a questão das máscaras, definindo aqui um padrão melhor de máscaras a serem adquiridas e distribuídas. O professor Otaviano, através da PROAD, já está acompanhando e avaliando isso, e aí justifico. Vejam que até recentemente se falava da validade de se utilizar máscaras de tecido, né? E nós iniciamos um processo de aquisição desse tipo de material há tempos atrás. Observem também, infelizmente, o tempo que se demora até se fazer todo um trâmite licitatório no serviço público é talvez inviável, né? Inadequado para o período de pandemia, mas é o que se tem de legislação. E agora nós estamos buscando ajustar esse tipo de aquisição, tentando aí ver como é que a gente faz a aquisição dessa máscara de maior padrão de qualidade, que é o que está sendo apontado hoje como aqui realmente consegue minimizar a situação de risco aí para os nossos estudantes e servidores. Então isso já está sendo encaminhado, a PROAD está tentando verificar, e como bem colocou o professor Ebert, algumas unidades, em função da necessidade imediata de questões locais, estão buscando alternativas aí mais céleres para aquisição em menor quantidade. Então, também é importante que seja observada a dinâmica local, cada gestor tem condição de buscar a melhor forma. Em relação às duas comissões que serão formadas, uma para a questão da capacitação e atualização de informações sobre o Covid. A sugestão é que seja presidida pelo professor Ebert, né, com composição de demais colegas da área técnica. A outra é que seja a comissão de planejamento do retorno gradual, que foi a sugestão da colega Sara. Eu defendo aqui que seja também sob presidência da Sara esse trabalho, com a composição de demais colegas da área técnica, 2 representantes dos diretores de unidade, além da diretoria de gestão de pessoas e diretoria de tecnologia da informação. O Milton vai providenciar essas portarias logo na sequência ao final da reunião. As demais questões, eu acredito aqui que alguns colegas comentaram sobre a utilização de laboratórios, ou abertura de laboratórios para a utilização da comunidade. E aí, tanto Pedro Afonso quanto Formoso do Araguaia, se não me engano, foram os que manifestaram, o Lagoa da Confusão também. Essas situações são muito pontuais e tem se buscado, nesses casos, atender aqueles estudantes que não têm acesso a equipamentos, acesso à internet. Então, não é que estão sendo criadas atividades em laboratório para que os estudantes tenham que fazer uma atividade presencial, mas é oportunizando o acesso à tecnologia para que esses estudantes possam dar sequência aos estudos que estão ocorrendo em ambiente virtual. Pelo que eu tenho acompanhado nessas unidades, esse tem sido o mote principal, mas todos os colegas estão buscando aí se redobrar os cuidados e fazer aí todo tipo de higienização dos ambientes. Tenho visitado as unidades, semana passada estive em Formoso, na sexta-feira, ontem estive em Colinas, tenho buscado acompanhar aí essas situações e tentar orientar e auxiliar os colegas no que é possível, né? Observei ontem em Colinas a distribuição dos kits alimentares aos estudantes, com todos os cuidados necessários, com distanciamento, todo mundo usando máscara, utilização de álcool, as cestas sendo higienizadas. Então, afirmo aí que as unidades e os colegas têm buscado atuar dentro do que é possível, assegurando as melhores condições
a todos, né? E aproveito para parabenizar a todos e agradecer ao esforço. Nenhuma nova manifestação, então vamos passar ao ponto de pauta. Quero apenas deixar destacada a solicitação da Diretoria de Gestão de Pessoas para que a nossa decisão hoje sobre a continuidade, né, das atividades remotas no âmbito administrativo possam se dar pelo período aí de 2 meses, recobrindo os meses de maio e junho, ou seja, em uma decisão de continuidade das atividades remotas, nós estaremos prorrogando essas atividades remotas até o final do mês de junho. Tá? E esse pedido é em função das rotinas administrativas do setor, que isso viria também a possibilitar uma melhor dinâmica, uma vez que o cenário, pelo que nós temos observado, ele tende a permanecer por pelo menos esses 2 meses aí. Tá? Então, feita essa... Isso, a Juliana está colocando aqui que facilita a atualização dos planos de trabalho, relatório do trabalho e relatórios do programa de trabalho remoto. Tá? Então, só para que todos fiquem atentos, a pauta, tá, agora é a deliberação sobre a continuidade das atividades remotas no âmbito administrativo do IFTO pelo período de 60 dias, cobrindo aí os meses de maio e junho. Né? Então, nós, se concordarmos, estaremos garantindo as atividades remotas a todos os servidores no âmbito administrativo do IFTO até o dia 30 de junho. Tá? Se tiverem alguma dúvida, podem se manifestar. Okay? Nenhuma manifestação, então aberta a votação. Os colegas favoráveis à prorrogação, por favor, manifestem com sim, os contrários com não. Professor Wendel. Aliás, professor Wendel, desculpe, não. Professor Antônio. Sim, eu vou terminar. Só finalizar aqui a votação e eu já passo a palavra para você fazer o seu apontamento, tá? Milene? Só para terminar e tentar fazer uma comunicação, né, mais forte com os gestores e
com as pessoas do próprio comitê, do comitê de risco. O vírus fica no ar. Não adianta mais esterilizar laboratórios, o próprio álcool gel. Isso são paliativos. O que existe é um vírus no ar. Se o ambiente é utilizado de forma contínua, se esse ambiente é fechado, ele faz com que esse vírus aconteça a proliferação dele. Juntar mais de 3 ou 4 pessoas, com a questão que a Sara mesmo colocou, com a questão da qualidade do ar, promover uma situação de risco ao aluno. Como eu coloquei no chat, a gente tem um público que é menores de idade, que não serão contemplados com a vacinação nem tão cedo, tá? O público de 14 a 18 anos, tá? Fora alguns alunos que possam levar menores, mais crianças até para o espaço como do kit, não está funcionando, né? Do espaço kids das unidades. Só que tem que haver uma preocupação grande que esse comitê ele possa estar, sim, acima de uma atitude única de um gestor ou outro fazer a sua própria leitura. O comitê, ele bem, pelo que eu entendo, ele tem que vir com uma decisão justificável ao público. Por isso que eu parabenizei a fala do Jadiel, não colocando a gente enquanto omisso à educação. Existe toda essa preocupação, parabenizo as pessoas que estejam envolvidas nesse processo. Agora, fazer isso com extrema cautela, não promover nenhum tipo de aglomeração em nenhum ambiente fechado. Essa fala, o Covid está no ar, gente. Por favor, só lembrem sempre disso e, por favor, Otaviano, corre atrás dessa PFF2. Pelo menos 2 máscaras, R$4 cada uma para os alunos e servidores também que não têm condição financeira de adquirir essas máscaras. Obrigada. Obrigado, Milene. E assim, independente da condição do servidor, será providenciado. Os equipamentos eles são entendidos como equipamentos de segurança de trabalho, então não vai ser considerado a condição financeira nem do estudante nem do servidor, será providenciado para todos. Em relação aos laboratórios, e aí faço destaque a essas unidades que eu visitei, aqueles que estão sendo abertos aos estudantes em condições muito específicas, reitero, tá? Estão sendo abertos sem utilização de ar-condicionado, com janelas abertas, por isso que é um tempo limitado e com um volume de pessoas extremamente reduzido, né? Então, acredito que até para trazer uma tranquilidade a todos quanto a essa utilização, eu vou pedir para os colegas que tenham adotado essa abordagem, que na próxima reunião utilizem ali no seu tempo de fala para fazer um relato do cenário, se possível detalhando, olha, qual o tamanho do espaço, qual que é o procedimento operacional que está sendo adotado, agendamento, quantas pessoas eventualmente já utilizaram, qual o número máximo de pessoas por vez, até para que o comitê possa ter uma ciência melhor do que está ocorrendo e nos auxiliar também nas orientações e recomendações de melhores práticas. Mas asseguro que até aqui, os que adotaram essa abordagem têm tido o máximo de cuidado e respeito para com todos. Tá? É isso. Então já fica aí o encaminhamento, os colegas já se organizem nesse sentido. O Herbert manifesta que os estudantes que vão para o estágio, professores, supervisores também já estarão vacinados, os que vão estar envolvidos nessas atividades. Excelente observação, Herbert. Isso traz uma tranquilidade maior a todos nós. Professor Antônio? Sim, à vontade, doutor. Posso fazer uma consideração final aqui? Com certeza.
Eu acho que esse grupo tem uma responsabilidade muito grande de estar levando informações para o restante do campus, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte, que é possível a gente vencer sem ter que passar por um quadro de adoecimento pelo Covid. Isso aí eu acho que várias pessoas aqui no grupo, como na própria instituição, não pegaram a doença, tá? Não tem mais como a gente saber quem vai ficar grave. Se a gente tem relatos de pacientes, crianças, adolescentes, também adoeceram, mesmo que coloquem que as crianças têm menos suscetibilidade, as crianças têm menos chances de transmissão, a gente tem tido perdas. E ninguém quer, ou na família de um amigo, de um conhecido, muito menos um aluno. Então, é difícil, a gente sofre uma pressão para voltar, para retornar. Tá? Eu tenho visto alguns colegas médicos, não que eu não saiba, que as crianças realmente têm menos chance de transmissão, que elas são menos suscetíveis à doença, mas é ruim quando a gente vê um caso de alguém conhecido ter perdido um filho, ou até mesmo um amigo. Então, nós somos responsáveis por estar levando essas informações a todos, insistir, né, em evitar reuniões, insistir em continuar prevenindo. Era só isso, eu queria só pedir que todo mundo continuasse seguindo as normas, prevenindo, que é possível a gente vencer sem que a gente tenha tido experiência de ter perdido algo na família, ou que ter se... Obrigado, Dr. Edson. Realmente é importante a conscientização e o nosso papel, né, nesse momento. Só antes de finalizar, quero trazer para vocês também a informação, acho que é importante socializar com os membros do comitê. Essa semana nós recebemos o recurso financeiro relativo ao projeto de produção de mais 100 mil litros de álcool para destinação gratuita aos municípios mais carentes, mais atingidos pela pandemia. Já iniciamos o procedimento de aquisição dos insumos e de produção, está sendo produzido na nossa unidade em Paraíso, sob supervisão, coordenação do professor Luiz Henrique Bembo, tá? E toda uma equipe de colegas servidores e estudantes. Então, eu agradeço a todos os envolvidos nessa ação. Então, muito em breve, provavelmente ainda no mês de maio, nós estaremos envolvidos aí nessa ação de distribuição de mais 100 mil litros de álcool aos municípios, e isso é fruto do trabalho e esforço de todos. Tá? Então, obrigado a todos pela participação, contribuição. Encerramos aqui a reunião do Comitê de Riscos do IFTO. Um ótimo dia e mantenhamos o cuidado conosco e com todos os nossos mais próximos. Abraço. Abraço a todos. Abraço, bom dia. Abraço, bom final de semana para todos. Tchau, tchau.